Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu quero convidar a você a ficar de pé e vamos juntos estender as nossas mãos na direção do Adriano, que vai partilhar a palavra de Deus conosco nesta noite. Vamos pedir que Deus derrame sobre ele o seu Espírito Santo, trazendo uma porção redobrada de unção. Senhor, nós te louvamos pela vida do Adriano e queremos colocá-lo, Senhor, na tua presença. Derrama sobre ele o teu Espírito Santo para que hoje ele seja, Senhor, um servo fiel à tua vontade. Que assim, Senhor, também o nosso coração esteja aberto para as sementes que o Adriano lançará da tua palavra em nosso coração. Maria Santíssima, nós consagramos esta pregação nas tuas mãos e clamamos, Senhor, a vossa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sente-se um momento. Boa noite. Deixa eu dar uma rápida explicação aqui para vocês, talvez que não tenham visto na internet. O Anderson teve um imprevisto. Ele nos avisou até foi imprevisto mesmo, porque foi quarta-feira. Nos avisou que não poderia estar aqui hoje. Então, nós tentamos divulgar da melhor maneira possível, né? Mas a gente já tinha um compartilhamento que tinha alcançado mais de 1.500 pessoas. Então, fica difícil, né, a gente conseguir falar com todo mundo. O compartilhamento que eu fiz depois, falando sobre essa pregação de hoje, alcançou 400 pessoas. Então, assim, não deu para alcançar todo mundo, então tem pessoas que não sabiam ainda que o Anderson não poderia estar aqui hoje. Quero convidar você a rezar comigo. Vinde, Espírito Santo, cheie os corações dos vossos fiéis. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas no vosso Espírito. Oremos sempre da sua consolação. Esse Senhor nosso. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite mais uma vez. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Adriano. Eu sou servo desse grupo de oração desde 1999. Eu sou servo através da pregação da palavra, através do ministério, né, de música, cantando, que eu não toco nada, né, só apito que eu toco, né. Eu sou casado há 11 anos já, com a Andréia. Tenho um filho que hoje está completando um ano e 4 meses, né, Davizinho. E com muita alegria que mais uma vez estou aqui com vocês. Semana passada, a gente partilhou falando sobre a vida nova em Cristo, né? Sermos homens e mulheres novos, né? Da necessidade que essa Páscoa traz para nós, né? De ressuscitarmos junto com Cristo. E nisso eu já queria convidar você a pegar a palavra de Deus, porque hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Buscar primeiro o reino de Deus. Pega a sua palavra aí. Pega lá em Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Amém ou misericórdia? E aí, velho, trouxe a Bíblia hoje? Não trouxe de novo. Oi?
Eu vou te dar uma Bíblia. Perdeu a Bíblia. Vamos lá. Amém ou misericórdia? Amém? Ah. Olha, a tradução de vocês pode ser um pouquinho diferente, mas vamos lá. Se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto e não do que é da terra. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, cheio de glória. Palavra do Senhor. Então, nós podemos ver nessa passagem que, como a gente tinha falado semana passada, somos cidadãos do... Nossa, que desânimo que deu agora. Vocês estavam aqui a semana passada? Eles eu sei que não estavam. Sejam bem-vindos. Mas você estava, pelo amor de Deus. Somos cidadãos de onde? Então abre a boca, povo de Deus. Se você sabe, fala, não tenha vergonha de falar. Somos cidadãos do céu. Fomos feitos para o céu. Então temos que agir como cidadãos do céu. Buscai primeiro o reino de Deus. Vou pegar aqui, ó. Eu mesmo vou pegar. Você só vai acompanhando. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Fala o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas em acréscimo. Gente, quantas coisas hoje as pessoas têm colocado à frente de Deus? E olha, eu vou falar com plena sinceridade, não é fácil colocar Deus no centro da sua vida. Às vezes é fácil a gente cantar a música lá no Padre Marcelo, seja o centro, seja tudo, né? É fácil cantar isso, mas viver é uma coisa tremenda. A gente tem que ir contra as nossas vontades, tem que ir contra os nossos desejos, contra a vontade de outras pessoas. É muito difícil viver, mas não é impossível. E a gente vai ver, conforme a gente vai lendo aqui, que é uma condição para a gente alcançar o reino de Deus. Sempre foi e sempre será um desafio. Hoje a gente tem uma ideia que parece que está cada vez mais difícil, não é? É ou não é? Não é? Povo de Deus, estou falando sozinho aqui? Estou sozinho aqui? Então fala, povo de Deus, é ou não é? É difícil. A gente tem visto, às vezes até os governos contribuírem para a gente ter mais dificuldade de viver as coisas de Deus. A gente vê, igual essa semana eu estava vendo as escolas, algumas escolas deixando de comemorar Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa. Por quê? Porque eles dizem a desculpa que são datas comerciais e tal, mas são datas que criam um vínculo da gente, o vínculo com os pais, com as mães, com feriados cristãos, como a Páscoa, né? E estão tirando isso. Determinaram que dos órgãos de governo, juizados, essas coisas, tirassem as cruzes que haviam. Havia um projeto para tirar a frase Deus seja louvado das notas. Olha, o Estado pode ser até ser laico, mas 90% da população brasileira é cristã, seja católicos ou outras denominações cristãs. Então, eles não têm direito, e nós temos que lutar para viver em primeiro lugar, o reino de Deus. Nós estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Né? Você pode estar se perguntando. O que é viver o reino de Deus? O próprio Jesus, quando foi preso para ser
martirizado e morto, ele respondeu lá para como que é o nome do Pôncio Pilatos? Ele falou assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é deste mundo. Então, as realidades, às vezes, que a gente pensa como seja um reinado, não são iguais. Por exemplo, um rei, falar de qualquer monarquia, como já teve monarquia aqui no Brasil, como tem as monarquias lá na Europa. Um rei, ele comanda um país, ele passa de geração em geração, ele tem fortunas, tem poder, né? Tem várias coisas. Como que é o rei Jesus? Ele não é acima de todos, ele está entre nós. Ele não é soberbo, ele é humilde e manso, né? De coração. Ele não toma posse para si, mas a divide com todos. Então, os valores desse reino, o reino de Deus, são diferentes dos valores que as pessoas têm pregado por aí. Em várias igrejas evangélicas, a gente vê que só tem se pregado aquela, como que é o nome? Teologia da prosperidade, exatamente. Teologia da prosperidade é a maior enganação. Não tem nada na Bíblia que fala você é próspero, você está no reino de Deus. Ao contrário, muito ao contrário. O que a gente mais vê é que, por exemplo, a gente vai olhar daqui a pouco as bem-aventuranças, que os pobres é que herdarão o reino de Deus. É aquelas pessoas que estão despojadas das coisas desse mundo, de qualquer coisa, na verdade. Quando a gente estava fazendo a oração de consagração à Nossa Senhora, já me veio isso. Maria é o grande exemplo de buscar a Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Gente, Maria era uma pessoa que ela tinha todo um futuro pela frente. Ela era nova, estava prometida em casamento para José, devia estar pensando como ela ia fazer, quantos filhos ela ia ter, como estava fazendo seu enxoval, estava pensando como ia ser a sua casa, como ia ser sua vidinha lá em Nazaré. E de repente veio o bendito anjo e trouxe aquela proposta de Deus, que ela fosse a mãe do Salvador. Gente, a gente tem que pensar nas consequências do sim de Maria. As consequências daquele sim. Ela, estando grávida, sem estar casada, sem estar com ninguém, ela poderia ser apedrejada, poderia ser acusada de ser adúltera e ser apedrejada. Fala para o irmão do seu lado, acorda aí, porque Maria poderia ser apedrejada. Acorda aí, não dorme não. Sexta-feira à noite, é dureza, dá um sono. Mas, gente, ela não pensou no bem-estar dela. Só de saber que a prima Isabel dela, que já era uma senhora de idade e que estava grávida, o que ela fez? Ela saiu e foi servir. Ela não pensou nela, ela só pensou em servir. Então, ela vivenciou plenamente a vontade de Deus. Isso é buscar a Deus em primeiro lugar, viver o reino de Deus em primeiro lugar. Qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus mesmo? Sobre todas as coisas. Você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Reflete aí no seu coração. Essa você não precisa responder, não. Essa você não precisa responder. Mas pensa consigo mesmo. Porque, olha, gente, como a gente acabou de falar, é muito difícil viver esse mandamento de Deus. Mas é necessário, é preciso viver. É preciso. Que valores a gente tem vivido? A gente tem vivido os valores do reino de Deus ou
desse reino aqui que a gente está vivendo temporariamente. Porque muitas coisas têm nos sido oferecidas aí, tem forçado a gente a engolir. Não, aí não vai. Obrigado. As pessoas têm forçado, têm tentado descer goela abaixo de nós muitas coisas, igual homossexualismo, por exemplo. Assim, várias pessoas podem ter a tendência, pode até querer ser, mas as pessoas querem impor que os cristãos aceitem, que os cristãos gostem, que os cristãos incentivem seus filhos. Gente, pelo amor de Deus, né? A palavra de Deus fala que o homem que se deitar com outro homem como se fosse mulher, que seja morto, está falando a palavra de Deus. Imagina só, como que a gente pode aceitar uma coisa dessa? Não pode. Assim, se o cara quer viver a vida dele e tal, cada um tem o seu livre-arbítrio. Deus deu a liberdade para nós vivermos segundo a nossa vontade ou a vontade dele. Então, nós escolhemos viver a vontade de Deus. Ninguém pode querer nos obrigar a viver algo que não é da... Teve essa tentativa aí de impor nas escolas a ideologia de gênero. Inclusive, isso caiu em tudo quanto é plenários aí das câmaras municipais. Só que mesmo assim, ó, você vê como o povo é teimoso. Mesmo caindo isso aí, alguns professores ainda tentam botar isso goela abaixo dos nossos filhos. Como eu acabei de comentar sobre as escolas aí que estão tirando comemorações, dizendo, tem filhos que não têm pais, que não têm mães, então se sente mal. Isso é uma desculpa esfarrapada para tentar tirar a figura do pai e da mãe, né? Estão criando famílias aí, monstro, né? Família com 2 pais, 2 mães. Outro dia, numa pregação, eu até falei, tinha uma família com 3 pais, 2 mães, nunca vi isso, né? E todos eles homossexuais. Então, imagina a confusão na cabeça de uma criança, né? E para ela vai parecer normal, né? Isso que é o pior. Para ela vai parecer normal. Até que o mundo vai dar o choque de realidade, né, nela. Mas, enfim, que valores a gente tem vivido? Mas não é só isso, né? Igual hoje, a gente tem visto uma efervescência na mídia quanto à corrupção no Brasil, quanto ao impeachment da Dilma, contra a corrupção na Petrobras, etc. Mas será que a gente tem moral para falar disso tudo? Porque muitas vezes a pessoa está falando, é isso aí mesmo, esse bando de ladrão, e aí quando ele recebe o troco errado na padaria, ele olha, me dei bem, e bota no bolso. Quando ele manda instalar o pacote mais básico da TV a cabo na casa dele, ele compra o aparelhinho que desbloqueia todos os canais e assiste e acha que está tirando vantagem em alguma coisa. Sinto lhe informar, você não está vivendo o reino de Deus. Você está indo não para os valores do alto, mas o valor lá de baixo. Quando o elevador do céu aparecer, ele vai falar, sobe ou desce para você. Pensa nisso. Será que a gente tem vivido os valores do céu? Será que a gente tem disponibilizado a nossa vida para Deus? Ou a gente só vai quando é interesse nosso? Um exemplo. Tem muitas pessoas que a gente conhece da convivência aqui de anos nesse grupo de oração, que quando estão passando uma dificuldade, um desemprego, um problema familiar,
vem aqui para o grupo de oração, reza com fervor, lascado, assim, pede para Deus a transformação daquela situação. E aí quando recebe aquela graça, o que acontece? Nem na missa aparece. Eu fico triste por elas. Não fico triste porque vai esvaziar o grupo de oração, porque vai esvaziar a missa. Não, eu fico triste porque esse tipo de pessoa está usando Deus como uma máquina daquelas que a gente coloca a moeda, escolhe o produto, retira e vira as costas. Deus é uma máquina de produtos? É? Não. Eu quero convidar você a pegar lá em Mateus, capítulo 5. Mateus 5, versículo a partir do 3. Mateus 5, 3. Amém ou misericórdia? Vocês estão rápidos, hein? Mateus, capítulo 5, versículo 3. São as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? Eu vou introduzir rapidinho antes de falar. As bem-aventuranças são o coração de todos os evangelhos. É onde Jesus fala das principais coisas que você, homem, mulher novo, precisa viver, precisa gerar, precisa semear nesse mundo, né? Então, vamos lá, versículo 3. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Pois deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da nossa salvação. Uma grande salva de palmas para a palavra de Deus, por esse evangelho maravilhoso. Às vezes a gente pode não entender muito bem essas palavras. Aí deve estar em algumas bíblias como bem-aventurado, não é isso? Bem-aventurado é igual a feliz. Então, fala, isso aqui é uma receita para ser feliz, gente. Para você ser feliz, para você alcançar o reino de Deus, ainda aqui na terra, você precisa viver essas bem-aventuranças. Do que falam as bem-aventuranças? Elas, primeiro, falam qual que é o nosso objetivo, o nosso fim último, né? Que é o reino de Deus, reino dos céus. E fala como alcançá-los, né? Ele mostra a visão de Deus, gente. Isso é muito importante. Às vezes você pode falar, eu não sei o que Deus quer para a minha vida. É isso aqui. É isso aqui. Para todo cristão, toda cristã, todo ser que habita essa terra, Deus quer exatamente o que está aqui. Se você não fizer nem mais nem menos, você já está fazendo tudo. Tudo.
Até as pessoas não cristãs, como por exemplo o Gandhi, quando ele leu as bem-aventuranças, ele falou: a sua religião prega isso aqui, se vocês vivessem só o que está aqui, já haveria paz na terra. Então a gente precisa entender, não é muito o que Deus pede para nós. Olha, felizes os pobres em espírito, ou seja, as pessoas despojadas, gente. A gente não pode ficar atrelado a nada. Eu separei uma leitura aqui, deixa eu ver se eu acho, que é aquele do jovem rico. O jovem rico, ele seguia todos os mandamentos, mas ele era apegado ao dinheiro. Ele era apegado às riquezas. Qualquer apego que a gente tenha, qualquer coisa que a gente coloca na frente de Deus, a gente não consegue, não vai para frente. Tanto que Jesus, ele fala... cadê? Onde eu coloquei isso? Foi logo no começo. Ele fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Vamos entender isso aí, tá, gente? Parece um negócio bem impossível, né? Mas a gente tem que entender o contexto disso aqui. O camelo é um animal, camelo. Ele é bem alto, né? Vocês já viram o camelo? A corcunda dele deixa ele bem alto. A agulha era tipo um portal que tinha na entrada das cidades, né? E era um portal que era baixo. Então, era difícil para o bicho que vinha carregado de coisas, ele já é alto, carregado com coisas, vinha mais alto ainda, e com alguém em cima, mais alto ainda, passar no portal, né? Não é passar um camelo no buraco de agulha, realmente é impossível. A agulha era tipo portal da entrada da cidade, tá? Mas, de qualquer forma, o próprio Jesus disse, é impossível, para os homens é impossível, mas para Deus não é impossível. Então, se a gente se apegar a qualquer outra coisa que não seja Deus, vai ser impossível alcançar o reino de Deus, né? Ó, uma coisa bem animadora, né? Porque os discípulos perguntam assim, cadê? Eles perguntam assim, ó, essas palavras pasmadas perguntaram, quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse, aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro então, tomando a palavra, disse-lhe, eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Respondeu Jesus, em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentado em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que, por minha causa, deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terra ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Só o possuirá a vida eterna para mim estava ótimo, não é? Fala para o irmão que está do seu lado, você quer receber a vida eterna? Então desapega. Olha só, gente. Eu vou falar. A Tati falou da semana difícil dela. Para mim também não foi nada fácil. Ó, na sexta-feira passada, que eu estive pregando aqui, antes de estar pregando, eu estava no hospital, né? Aí, o sábado, eu passei cuidando do meu filho, que já não estava bem, estava com uma tossezinha e tal. Até que no domingo, de madrugada, ele ficou muito ruim, né? Domingo, nem foi de madrugada, domingo. No domingo ele estava muito ruim, com tosse, febre. Fomos lá, nós, para o hospital, né? Na terça-feira a gente foi para o hospital com ele, às 4 da tarde, a gente voltou às 11 da noite, né?
E faz, acho que umas 2 semanas que eu não durmo direito. Assim, a vida da gente é muito difícil. E hoje, eu tive que largar lá ele com a minha esposa para estar aqui. Está morrendo de vontade de estar lá com ele. Eu tenho certeza que o Caetano e a Tati, o filho teve internado 1 semana e pouco, né? 1 semana. 1 semana. E ele está lá, né? Em casa, eles estão aqui. Nem a família a gente pode se apegar. Tem aquela palavra que Jesus chama a pessoa, aí a pessoa fala, não, mas deixa eu enterrar meu pai, né? Deixa eu dar um beijo no meu pai. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, Jesus fala. Nós não podemos colocar nem a nossa família em primeiro lugar. Deus precisa estar em primeiro lugar. Seu marido, sua esposa, seus filhos podem estar até no segundo, mas não pode estar no primeiro. Isaac, Jacó, Isaac era o filho de Abraão, né? Deus provou Abraão através de Isaac. Ele pediu que aquele filho, o filho da promessa, que ele já era velho quando teve esse filho. Então, assim, já foi um grande milagre de Deus a vida de Isaac para Abraão. Mas Deus pediu conta da vida dele, pediu que oferecesse o filho como sacrifício. E ele não titubeou, ele foi ao local do sacrifício, preparou o altar, deixou tudo prontinho. E quando o filho perguntou, já temos o altar, temos a lenha, cadê o holocausto? Né? Cadê a vítima? Aí ele falou, Deus providenciará. E amarrou o filho, levantou a faca. Quando foi sacrificar o filho, Deus falou através do anjo para que não fizesse mal. Mas ele precisou oferecer o filho. O que é na sua vida que tem sido um Isaac, que você tem segurado aí para você? O que você tem trocado, colocado no lugar de Deus? É um filho? É um neto? É os seus pais? É um irmão, uma irmã? É o trabalho? Quanta gente tem trocado Deus, a família, tudo por causa do trabalho. E tem perdido todo o resto. E pode perder até o emprego. Olha só, quando a gente é apegado a alguma coisa e não colocamos Deus em primeiro lugar, além de perder todas as outras coisas, a gente perde aquilo que a gente estava apegado. Um bom exemplo também de uma pessoa que soube viver firme a fidelidade a Deus foi Jó. Olha só, o diabo pediu para provar a Jó e Deus permitiu. E de tudo quanto é maneira, Jó foi provado. Perdeu a família, perdeu sua riqueza, perdeu sua saúde, mas não perdeu a sua fé, não perdeu a sua fidelidade, não deixou de ter Deus em primeiro lugar. E por conta disso ele foi restituído de tudo: família, riqueza, saúde. Talvez hoje você tenha se apegado a alguma coisa. Ou quando lhe convém, você tem trocado Deus por outras coisas. Hoje eu estou cansado, eu estou com preguiça, não vou lá no grupo não. Está chovendo, eu não vou na missa não. Sou de açúcar, né? Eu vou derreter. Gente,
palavra de Deus fala, através lá da carta de São Paulo aos Coríntios: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Um dia você pode estar cansado, não pode? E você pode pensar: pô, eu mereço hoje ficar em casa, descansar, curtir minha família. Não pode? Te é permitido. Mas será que convém? Pode até não presta atenção lá não. Em primeiro lugar é o reino de Deus. Deixa o resto para lá. Pode ser que você até necessite e mereça, mas não convém. A gente precisa colocar a Deus em primeiro lugar. Se você assumir um compromisso, igual tem aquela parábola que fala dos 2 filhos, né? Que o pai chega: vem trabalhar comigo. Aí ele disse: eu vou, e não foi. Aí o outro: vem trabalhar comigo. Aí ele: eu não vou não, pai. Tal. Mas aí ele pensou: é o meu compromisso. Foi lá e foi. Nós temos que assumir um compromisso com Deus. A gente não tem que ir só quando convém. A gente não tem que fazer as coisas só quando é nossa vontade. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar muito mais quando você vier no grupo, quando você está cansado assim, pescando, quase dormindo na pregação, do que quando você amanheceu com aquela vontade de ir para o grupo, né? Tem dia que a gente acorda, está no gás de tudo, está no lugar de rezar, reza daquele jeito, né? Reza o terço, não, vou rezar o rosário inteiro, e vai, reza, né? Nesse dia que você está com mais vontade, talvez você não esteja fazendo tanto a vontade de Deus, quanto aquele dia que você acordou já com vontade de dormir de novo, sabe? Que você trabalhou aquele dia inteiro, você pelejou mesmo, e é o dia do grupo de oração. Aí você pensa: nossa, depois desse dia eu ainda vou lá. Exatamente nesse dia você precisa ir. Exatamente nesse dia você vai fazer a vontade de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e tudo mais lhe será dado em acréscimo. Talvez, vindo no grupo de oração, é que você vai se sentir mais revigorado depois, que você vai ter um descanso melhor. Talvez o dia que você está cansado, você pensa: eu mereço ficar em casa. Você vai chegar em casa, teu filho vai estar daquele jeito, você não vai conseguir descansar de jeito nenhum. Era melhor que você tivesse vindo aqui rezar. Você vai ficar nervoso, nervosa, cansado, e ainda vai ter perdido a graça. Buscar primeiro o reino de Deus. Buscar essas bem-aventuranças, viver essas bem-aventuranças, viver aquilo que Deus quer para nós. Felizes os que choram, porque serão consolados. Olha só, temos tido motivos para chorar? Temos. Mas, olha só, esses mesmos motivos que temos para chorar, Deus nos dá a vitória, nos dá motivo para sorrir. Por causa do motivo para chorar, nós ganhamos a vitória. E na vitória nós nos alegramos. Amém? Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Gente, às vezes a gente vive situações que nos dão um estresse, né? A gente fica nervoso, acaba perdendo a graça. Igual hoje, sexta-feira, cansado pra caramba. Aí você pega aquele metrô lotado, das 6 horas da tarde, com umas pessoas que não estão nem aí para o seu cansaço, nem aí para as suas dores, e te empurra, te aperta, pisa no seu pé, dá cotovelada na sua costela, né? Enfim, você precisa viver a mansidão nesse momento, para não perder a graça, não soltar um xingo no abençoado, não perder a graça mesmo. Amém? Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Gente, às vezes a gente se sente injustiçado por alguma coisa. Igual
tem toda uma nação se sentindo injustiçada, não tem? Pessoas que em campanhas receberam diversas promessas e que na vida real receberam exatamente o contrário. E hoje estão indignadas, estão com fome e sede de justiça. Mas isso é bom também, gente, porque às vezes a gente não tem a justiça dos homens, mas tem a justiça divina. Às vezes a gente está vivendo uma dificuldade financeira em casa, por conta de problemas no trabalho, perde emprego, mas Deus tem reservado para você uma vitória tremenda. Deus não desampara aqueles que amam. A palavra de Deus fala, numa das cartas de Paulo também, que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então vamos viver com intensidade essas bem-aventuranças e nós seremos felizes. Então, tenha fome e sede de justiça mesmo, mas não fique chateado porque você se sente injustiçado. Isso vai ser uma maneira de Deus se manifestar poderosamente na sua vida. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A gente já falou muito disso aqui, da misericórdia de Deus. Mas é que nem o Pai Nosso fala, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Então precisamos ser misericordiosos. A mesma medida que nós medimos os outros, nós seremos medidos. Então, com a mesma medida de misericórdia que nós tivermos com o irmão, nós teremos com Deus. Que a sua medida seja cheia, socada, como a palavra de Deus fala, para que você também obtenha misericórdia. Às vezes a gente é que nem aquele servo que foi perdoado pelo seu patrão numa dívida tremenda e acusou o seu irmão que tinha uma dívida pífia com ele, fez o irmão até ser preso. Então, precisamos ser misericordiosos, assim alcançaremos misericórdia. Esses são os valores do reino, são os valores de homens e mulheres novos que precisamos viver para fazermos esse reino de Deus aqui na terra. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. A palavra de Deus fala que ninguém pode ver a Deus, né? Mas conforme nós vamos nos purificando, nós vamos alcançando cada vez mais a presença de Deus na nossa vida. Puros de coração. O que é pureza de coração? A gente buscar a Deus, ser semelhante a Jesus, aos santos, a Maria, buscar a santidade de vida cada vez mais. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Promover a paz, que difícil hoje em dia. Por qualquer coisa, uma discussão no trânsito, um mata o outro, um agride o outro. Hoje a gente vive uma violência quase viral, sabe? E violência gera violência. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Quando nós nos colocamos como homens e mulheres novos, buscando o reino de Deus, perseguições virão, gente. Isso é fato. A gente vê, às vezes, até dentro da própria igreja, irmãos que querem viver com mais intensidade a sua santidade, às vezes acabam sendo, de certa forma, agredidos dentro da igreja. Por exemplo, mulheres que querem viver uma modéstia ali mais intensa, vêm na missa com aquele véu. Muitos padres não gostam, mandam tirar o véu. Irmãos e irmãs que querem ter o direito de receber a Eucaristia de joelhos na boca, também são impedidos
desse direito. Então, quando nós queremos viver o reino de Deus, se prepare, porque o servo não é maior que o Senhor. Se Jesus foi perseguido, se foi morto, nós também poderemos ser perseguidos e mortos. Se você ainda não está sendo perseguido, você não está vivendo o reino de Deus. Está muito fraquinho ainda, está bem à beira do caminho, ainda não está seguindo o caminho do reino de Deus. Felizes sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Quem quer essa recompensa? Eu quero. Você quer? Eu não vi ninguém levantando a mão. Quem quer a recompensa do céu? Fala eu. Amém, glória a Deus. Eu já estava assustado, gente. Eu pensei, vixe, o povo não quer o reino de Deus, não. Não quer as recompensas de Deus. Meu Deus. Pois desse modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. É isso. Levanta um pouco. Feche seus olhos. E já vá pensando o que você tem colocado à frente de Deus. O que você tem colocado no centro do seu coração. E já vá, se você quiser viver esse reino de Deus, esse reino dos céus, vá renunciando, vá colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, renunciar a tudo, Senhor, até as coisas boas, Senhor, como a nossa família, como viver bem o profissionalismo no nosso trabalho, mas queremos colocar em primeiro lugar a Ti, Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Meu irmão, minha irmã, se você tem grandes sonhos, se você tem projetos, amém, Deus quer sonhar esse sonho também. Só que antes você precisa sonhar os sonhos de Deus. Você precisa colocar os projetos de Deus em primeiro lugar. Por isso, meu irmão, minha irmã, vá trazendo à sua mente tudo aquilo que tem sido empecilho para que Deus fique no lugar que é de direito, no centro da sua vida. E vá já expulsando essas coisas. Se hoje é um filho problemático que ocupa o centro da sua vida, entregue ele a Deus nesse momento. Entregue ele a Deus. Feche seus olhos, não perca esse momento. Feche seus olhos. Vá entregando. Se é o seu trabalho que te consome todo o seu ser, toda a sua vida, só pensa no trabalho, só pensa nas coisas do seu trabalho, você não tem tempo para Deus, não tem tempo para a sua família, entregue nas mãos de Deus nesse momento o seu trabalho. Se são os problemas hoje que têm sido o centro da sua vida, problemas financeiros, problemas familiares, problemas de relacionamento, entregue esses problemas hoje nas mãos de Deus. Permita que Deus seja o centro da sua vida. Permita que Deus ocupe o centro da sua vida. E de que maneira você pode fortalecer isso? Fortaleça isso vivendo aquilo que a gente falou a semana passada, vivendo o homem novo. Intensifique as suas orações, intensifique a leitura da palavra,
intensifique a ida aos sacramentos. Se você pode, visite com frequência a Eucaristia, através da missa, através da adoração. Se você pode, não venha só no domingo na missa. Venha mais vezes. Se você puder, venha todos os dias. Procure uma missa todos os dias, se você puder, né? Se a sua vida assim lhe permitir. Mas intensifique. Se você há muito tempo não se confessa, faça esse favor a si mesmo. Liberte o seu coração desses pecados que você tem acumulado, para que o seu coração seja o trono de Deus, de onde Ele vai comandar toda a sua vida, onde você vai entregar toda a sua vida a Ele. Viva mais intensamente esses valores do reino, os valores que nós lemos aqui nas bem-aventuranças. Deixe para trás aqueles valores que não são de Deus, os valores do mundo, que a gente viu. Às vezes a gente gosta de levar vantagens indevidas, vantagem no trabalho, vantagens financeiras, através de corrupções, através de roubos. Sim, às vezes a gente pensa, eu peguei ali alguns centavos, mas não eram seus. Se você precisa de alguma coisa, peça a Deus. E Deus é providente, é um Pai que, se nós pedimos um pão, Ele não vai dar um escorpião. É um Pai providente, que providencia tudo que nós precisamos. Ele é fiel. Ele não deixa nenhum filho, nenhuma filha desamparada. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você a entregar nas mãos de Deus toda a sua vida e deixar-se moldar, deixar-se modelar, da mesma forma que um vaso é modelado por um oleiro, que vai deixando toda aquela massa ser moldada, tomar forma, como a palavra diz, não vos conformeis com esse mundo. Ou seja, nós não podemos tomar a forma do mundo, nós precisamos tomar a forma de Deus. Deixe-se moldar por Deus. Quero colocar em tuas mãos a minha vida, me deixar remodelar, me deixar remodelar, como vaso do oleiro, como vaso do oleiro, oferece seu coração, o meu coração. Ponho hoje em teu altar. Minha vida está pronta. Minha vida está pronta para recomeçar, Senhor, do zero. Pronta para recomeçar ao teu lado, Senhor. Ao lado teu, ser todo teu, inteiro teu. Quero juntar cada pedaço do meu ser todo
seus pedaços para que um vaso novo eu possa ser. E a palavra de Deus fala que não se pode colocar um vinho novo em odres velhos, nem um remendo novo numa roupa velha, porque a roupa vai rasgar e o odre vai estourar. Você, para ser um vaso novo, não pode ser um vaso remendado, amém? E para não ser um vaso remendado, o que precisa acontecer com esse vaso velho? Precisa ser triturado. Não pode sobrar nada desse vaso velho. Ele tem que virar argila de novo, tem que virar pó, para que misturado com a água, essa água do Espírito Santo, um vaso novo possa ser. Levante seus braços e peça comigo. Vamos colocar nas mãos de Deus toda a nossa vida, para que possamos ser um vaso novo. Vamos cantar comigo. Quero colocar em tuas mãos a minha vida, em tuas mãos a minha vida, me deixar remodelar, me deixar remodelar como vaso nas mãos do oleiro, Senhor, como vaso do oleiro, meu coração. O meu coração põe hoje em teu altar, põe hoje em teu altar. Minha vida está pronta para recomeçar, Senhor. Minha vida está do zero, Senhor, tudo novo, pronta para recomeçar. Ao lado teu, clama bem forte, ser todo teu, inteiro teu. Quero juntar cada pedaço do meu ser todo teu, inteiro teu. Quero te dar cada pedaços para que um vaso novo eu possa ser. Solta a sua voz, deixa que o Espírito conduza a tua oração nesse momento. Senhor, vem quebrantar-nos, Senhor, vem nos moer, Senhor, para que sejamos homens e mulheres novos, para viver essa busca do em primeiro lugar, do teu reino de Deus, Senhor. Te buscar em primeiro lugar, que tu sejas o centro da nossa vida, Senhor, que o teu Espírito Santo possa selar isso em nós essa noite, Senhor, para que tudo que não seja Deus, seja expulso do primeiro lugar. Pode ser o segundo, pode ser o terceiro, Senhor, a nossa família, os nossos amigos, o nosso trabalho, o nosso lazer, tudo, Senhor, o nosso descanso. Pode ser o primeiro, segundo, terceiro lugar, mas não pode ser o primeiro. Vai entregando nas mãos de Deus tudo que não deve ocupar o primeiro lugar nesse momento. Nas mãos de Deus. Solta sua voz, meu irmão. Solta sua voz. Deixa que Deus conduza agora a sua oração. Venha ser o centro, Senhor, da nossa vida. Venha ser o centro da nossa existência, Senhor. Que tudo, Senhor, seja secundário, Senhor, na nossa vida. Que tu possas ocupar o primeiro lugar na nossa vida, Senhor. Que a nossa oração, Senhor, possa se intensificar. Que a leitura da palavra, para que o entendimento da tua vontade, Senhor, possa se intensificar. Que as nossas orações, que tudo que vem de Deus possa se intensificar na nossa vida, para que tu possas sempre ocupar o primeiro lugar, Senhor. Glórias e louvores a ti, Senhor. Bendito e louvado seja, Senhor. Dá uma grande salva de palmas para o Senhor, porque Ele é o centro da nossa vida, deve ser o centro da nossa vida. Glória a Deus.